Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias e também será projetado aqui. Filipenses capítulo 2, verso 1 ao 11. Filipenses 2, 1 ao 11. Vou fazer a leitura aqui na NVI. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje nós vamos iniciar uma nova série, intitulado Na Trilha das Virtudes, uma jornada espiritual. E para começar essa série, a primeira, nós vamos tratar da humildade, que é o fundamento das virtudes. A humildade, ela ocupa uma posição fundamental entre todas as virtudes, porque ela é a base sobre a qual se constrói todas as outras, que sustenta todas as demais virtudes. Tiago e também Pedro, em suas cartas, eles igualmente escreveram o quê? Que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, contudo concede graça aos humildes. Percebe como ela é fundamental? Quem não é humilde, Deus lhe resiste. Ora, se Deus resiste, acabou. Não há vida cristã, não há vida com Deus, não há o que fazer. Humildade é o fundamento de todas as virtudes. Por isso, Santo Agostinho, uma vez, ele disse: se me perguntarem qual é a principal virtude, eu diria: a primeira, humildade. A segunda, humildade. A terceira, humildade. Com isso, ele não está querendo dizer que não existam outras virtudes, mas é que sem humildade, tudo mais desmorona. Que coisa! E essa carta que a gente leu, uma parte dela, se você contar, vai ter 104 versículos, ela inteira. Todo escrito em forma de carta, prosa. E aqui nesse texto, do versículo 6 a 11, 5 versículos, nós temos no meio dessa carta uma porção em forma poética. Qual a razão, em se misturar poesia nesse meio aqui? Eu já vi gente falando assim: pastor, isso aqui complica, porque poesia não é uma leitura tão simples. É importante lembrar que, de forma geral, os autores da Bíblia utilizaram dois principais estilos literários, para compor toda a Bíblia: a prosa e a poesia.
A prosa é o estilo mais comum, para quem não está acostumado com essa palavra, né? É como os livros de história estão escritos, como os jornais estão escritos. São textos diretos, descritivos, né? Estruturados em frases e parágrafos e não tem muita complexidade para você entender. Já a poesia bíblica, ela é caracterizada por paralelismos, né? Imagens fortes, uma linguagem que ele vai estimular a imaginação e os sentimentos. Necessariamente ele vai ter que chegar ali, ele vai tocar as emoções. Para tentar descomplicar isso tudo, eu posso ilustrar da seguinte maneira. Pensa na prosa como um vaso contendo palavras organizadas, né? Para transmitir um sentido de forma direta. Hoje é domingo, nós vamos para o culto. Isso é forma de prosa, é muito claro, direto. Né? Basta você estudar e entender as palavras para você compreender a totalidade da mensagem. Já a poesia usa também palavras, só que de maneira diferente. Né? Elas são carregadas de imagens, de metáforas, né? De outras figuras de linguagem. Quando as verdades, né? Os conceitos que o autor ele deseja comunicar e expressar são maiores do que a capacidade da palavra transmitir, então ele recorre à poesia. Já teve algum sentimento que você estava tendo e você não tinha palavras, né? Às vezes você vive situações que você não conhece palavras para comunicar essa verdade. Ou então a coisa é tão além da conta que você não consegue. Então nesse caso, se a prosa é um vaso que contém as palavras até o seu limite, entenda que a poesia bíblica, principalmente, qualquer poesia, né? Ela contém palavras, mas o seu sentido ele transborda para além do sentido direto da palavra. Então, essa ideia da poesia bíblica, ela aponta para algo maior, para algo maravilhoso, inefável, que precisa ser captado pelos sentimentos e não apenas pela mente. Ele tem que tomar conta da nossa vida, essa é a ideia. Então, esses versículos do 6 ao 11, chegou um ponto que Paulo estava escrevendo em prosa, e ele não deu conta de continuar em prosa. Né? É uma explosão poética no coração dele, e ele tem que escrever dessa maneira para mostrar a glória revelada de Jesus Cristo, que transborda palavras. Toda palavra que a gente usar vai ser menor do que aquilo que foi aquela realidade, o que Jesus fez, tudo o que ele fez. Ele é um mistério, e mistério, por definição, a gente não consegue pôr em palavras. E a poesia é o que mais próximo chega do mistério. E aqui, o texto está falando da atitude de Jesus Cristo, que é tão diferente da nossa atitude. E quando a gente compara a atitude de Jesus e a nossa, isso nos causa estranheza. Por quê? Porque a atitude dele contraria a nossa própria experiência pessoal. Afinal de contas, todos nós aqui somos descendentes direto de Adão. E desde o início, lá no Gênesis capítulo 3, você vai ver o quê? Que ele lutou contra um desejo de ser mais. Esse desejo de ser mais faz parte da minha e da sua natureza. Por isso que quando a serpente chega no versículo 4, ele disse à mulher: certamente não morrerão.
Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão o que, irmãos? Como Deus, conhecedores do bem e do mal. A tentação de Adão e Eva foi ser mais, ser maior. Não bastava eles terem sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles queriam ser como Deus. Por isso, essa nossa ânsia, essa luta que a gente tem, a gente sempre quer mais, e mais, e mais. Daí nascem as invejas, né? A competição, puxada de tapete, aquela angústia por não alcançar aquelas posições sonhadas. Se por um lado nós somos descendentes de Adão e no fundo queremos ser mais, o texto aqui está falando o quê? Do Cristo, que sendo Deus, tomou por atitude ser menos. Totalmente na contramão daquilo que nós queremos. Jesus, sendo Deus, decidiu ser como nós. Essa herança adâmica, como os teólogos falam, ela nos desumaniza. E gera toda uma sorte de desarranjos relacionais, dores, tristeza. Não é isso o desejo de mais, o desejo de eu ser o protagonista da história, a raiz de quase todos os problemas relacionais que nós temos, dentro de casa, no seu casamento, com seus filhos, no ambiente de trabalho, dentro da igreja. Esse desejo de querer ser mais, maior que o outro, ocupar uma posição de destaque. Isso aqui é o que tem causado problemas. E Jesus, ele tomou um caminho contrário. Ser humilde, que é a virtude que eu estou falando, que é a virtude basilar da vida cristã, vai na contramão desse estado mais primitivo da nossa alma. Agora preste atenção, hein? Entenda isso. Humildade não é autodepreciação. Eu não presto, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou feio, eu sou isso, Não é nada disso. Não é andar com a cabeça baixa. Andar com a cabeça baixa, arrastando o pé, é complexo de inferioridade. Não tem nada a ver com humildade bíblica. Esqueça esse tipo de humildade. Não é humildade. A humildade verdadeira, ela segue o imperativo bíblico. Está aqui, a gente leu versos 3 e 4. Olha lá. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros o quê? Superiores a vocês. Isso é humildade. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Acho que não precisa falar. Interesse não é da vida dos outros, tá certo? Interesses. Então, aqui a gente tem um teste de paternidade, DNA. Né? Você tem dúvida de quem é o seu pai? Vamos lá, eu vou te ajudar hoje com a Bíblia. Os filhos de Adão, eles se caracterizam como? Ambição egoísta, vaidade, né? Esse sentimento e desejo de superioridade em relação aos outros, busca de glória pessoal, dedicação exclusivamente para os próprios interesses. Então, se você gabaritou nessa lista, seu papai é Adão. Pelo menos sabe quem é o pai. Agora, a humildade, por outro lado, é marca e evidência de novo nascimento. O mesmo novo nascimento que Jesus trata em João 3 com Nicodemos. Né? Aquele que nasceu de Deus, nasceu do alto. Então, se você tem o traço de humildade, seu papai está lá. É ele. Biblicamente é isso. Simples. Mas assustador para alguns.
Então, a glória e os lugares altos, vamos lá, gente. Instintivamente todos nós buscamos. Em si não tem problema nenhum. Não tem problema. É natural. O problema está no caminho que a gente escolhe e o tipo de glória que a gente quer. Porque tem um livro chamado O Seu Destino é o Trono. É o mesmo que escreveu O Seu Destino é a Cruz. E é bem isso mesmo, né? O nosso destino é a glória para desfrutar com Cristo. Qual é a glória que você busca? Quais são os caminhos que você tem tomado? E o caminho que a gente está vendo aqui hoje é aquela proposta pelo Senhor. Agora, vamos deixar claro, esse caminho só pode ser compreendido e vivido por aqueles que nasceram de novo. Quem não se converteu a Cristo, isso aqui vai ser falar em sânscrito, você não vai entender nada. Isso não, você vai entender aqui, mas não vai fazer sentido aqui. Agora, e mesmo entre nós que nascemos de novo, você nasceu de novo, amém? Amém. Ok, mesmo para nós, esse percurso, essa jornada só pode ser trilhada pela fé e obediência. Não é automático, né? Uma coisa boa é o seguinte, os caminhos que Deus propõe para nós, não são caminhos virgens, caminhos que nunca ninguém andou. Hoje, se o Brasil decidir ir para a Lua, né, muitos já fizeram. Mas se for para Marte, será o primeiro. Né, pelo menos uma viagem tripulada. Esse caminho não é virgem. Jesus, o nosso Senhor, já andou por ele. E o texto aqui que ele descreve a poesia. Versículos, olha lá. Vou começar a partir do 5. A poesia começa no 6. Vamos lá outra vez. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Falou, olha, Jesus já andou por esse caminho, faça o mesmo. E ele vai descrever agora, como que foi? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode aplaudir essa palavra? Gente, que coisa fantástica. Eu imagino que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando estava escrevendo a carta aos Filipenses, quando chegou nessa hora, ele trocou de pena. Quem sabe ele ficou de joelho, porque a coisa é grandiosa demais. E ele foi escrevendo, e o coração dele começou a bater forte. E quando ele chegou nesse ponto, para a glória de Deus Pai, ele jogou a pena fora, ficou de pé e começou a pular aonde ele estava escrevendo. E olha que era na prisão, porque ele escreve essa carta de dentro da prisão, mas naquele momento a prisão se tornou um pedaço do céu, porque ele estava diante da gloriosa verdade. Olha só quem é o nosso Deus. Jesus, ele começou na manjedoura, a gente sabe, mas passou pela cruz, e só então foi para o trono. O texto está falando sobre isso. Cristo se humilhou, mas Deus exaltou. Cristo se esvaziou, mas Deus o glorificou. Cristo foi para a cruz, Deus o entronizou, e lá ele permanece, ao lado de Deus Pai, em toda a sua glória e esplendor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, o Rei entronizado. Esse é o nosso Deus. Jesus, diz o texto, ele se esvaziou a si mesmo. Ninguém cheio de si pode servir o outro verdadeiramente.
eu preciso me esvaziar para servir. E quando a gente estava cantando, não sei porquê, me veio a memória, num dos retiros, a gente vai muito retiro lá no Shalom, e tem um casal, acho que ele é desocupado, ele sempre vai lá e serve, sabe onde? Lavando o banheiro. Ele é desocupado porque ele tem um restaurante, e ele é um cirurgião plástico bem sucedido, com a agenda cheia. É um homem assim, que quem vê ele lavando o banheiro, ele vai para lavar banheiro. No frio eu vejo ele de chinelo e de bermuda. Por que ele pode fazer isso? Em vez de ir para Aspen, para Cancún, não é nada errado. E acho que ele vai, tem que ir. Mas para que fazer isso? Porque ele se esvaziou. Ai, nossa, coitado, ele vai ter que fazer isso. Pergunta para ele se ele é coitado. Ele vai com alegria. Porque o servo de Deus, ele se esvazia de si para poder servir. Sabe por que ele faz isso? Porque ele tem alguém que fez isso antes, Jesus. E perto de Jesus, qualquer coisa que a gente fizer não é nada. Nada. Jesus se esvazia. Ele foi exemplo de humildade. Sendo Deus, se fez homem. Mas em momento algum você vê Jesus, ele depreciando a si mesmo. Não é só uma porcaria. Se Deus me amasse, eu não nascia filho de Maria e José. Olha só que pobreza. Que coisa terrível, né? Entrando em cima de um jumento. Se eu fosse Jesus, eu entrava em cima de carruagem, não é? Com um exército à minha frente, nada disso. E em momento algum a gente vê Jesus com crise de identidade. Nada disso, pelo contrário. Justamente por ele saber quem era, ele tinha liberdade de servir. Não tinha que provar coisa alguma. Ele sabia quem era. Quem tem que provar alguma coisa é porque não sabe quem é. O Chefe Secreto é um programa que eu assistia, não sei se já falei aqui, mas eu gostava de ver, não existe mais. Chefe Secreto, geralmente era o dono, o CEO da empresa, né, que se fazia de empregado. Às vezes ela é o chão de fábrica. E servia, usava macacão, tirava aquele terno italiano, o sapato de cromo alemão, e estava ali no meio dos seus, não se importava, porque ele sabia quem era, e sabia mais que tudo aquilo era dele. Por isso ele podia. Eu tenho que saber quem eu sou. Você tem que saber quem você é em Cristo. Senão jamais você vai ser verdadeiramente humilde. Você pode até ter uma forma de humildade, mas o seu coração vai ressentir. Eu estou servindo, mas ai que raiva. Um dia eu quero estar nessa posição de ser servido. Não é humildade, não é? Jesus não tinha que provar nada a ninguém. O versículo 7, a gente vê lá que ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Essa palavra servo, no grego, é doulos. Doulos quer dizer, literalmente, naquele tempo, é que quando a gente fala, parece que é empregado, não é? Né? Não, mas a palavra não é essa. Doulos quer dizer, era uma palavra usada para escravos. Na NVT, eu estava pesquisando em português, que só NVT coloca escravo e não servo. Aí já é uma palavra muito forte. Então, mas é essa palavra que transmite melhor a ideia do texto, né? Porque se eu sou empregado, se eu recebo uma opção melhor, um plano de carreira melhor, eu mudo. O escravo, ele não tem opção. Ah, o dono do escravo do vizinho é melhor, eu vou lá. Não tem essas coisas, né? Ele obrigatoriamente precisa servir ao seu Senhor. E Jesus, sendo Deus, escolheu ser escravo. Obrigado, Sam. Jesus não precisava. Ele optou por isso. E isso não cabe na nossa cabeça, né? Porque o caminho natural para todos nós, o caminho que nós traçamos na nossa vida é subir. É subir, sempre crescer. Tá certo? Então, a gente tem um bebezinho aqui na igreja, olha que coisa boa. Tem um filho. Ele falou assim, não, um filho não, quero ter 2. 3. Para em quanto? 4. Quando você fala para, eu paro. 5. Parou 5. A gente quer subir na vida, né?
e buscar reconhecimento. E então a gente depara com esse imperativo que a gente gostaria que não estivesse na Bíblia, mas está. Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a mesma. Horrível esse negócio de ser escravo. Porque a atitude de Jesus foi se tornar escravo. Escravo não tem vontade pessoal. Você tem duas opções quando o dono, o seu senhor, dá uma ordem, né? Ele fala, faça isso, eu falo assim, ou você fala sim, ou você fala o quê? Aceito. Não tem outra. Por isso, quando a gente chama Deus de Senhor, que é Kyrios, que era uma palavra usada para o imperador romano, César, o imperador não admitia um não. Né? Eu falo, quando um crente fala para Deus, numa ordem clara, ele fala assim, não Senhor. Quando ele falou não Senhor, nesse exato momento, Deus deixou de ser o Senhor. Você não pode falar não Senhor. Você pode até falar não Deus, mas não Senhor não, porque Senhor só admite o sim como resposta. Não há alternativa. Muito bem. Vamos pegar um texto lá no Êxodo, para trazer um pouco de luz aqui. Porque esse negócio de ser escravo não é legal. Eu falo assim, nossa, eu trabalho a semana inteira, venho para o culto num domingo, eu quero receber uma palavra de bênção, de encorajamento, e chega aquele pastor japonês e fala assim, seja escravo. Você ficou empolgado? Eu falei, puxa vida. Né? Você volta para casa e fala assim, mamãe, o pastor falou para eu ser escravo. Essa mãe nunca mais deixa você voltar aqui. No capítulo 21, a partir do verso 1, o texto, lá em Êxodo, ele vai estar tratando sobre a relação com os escravos. Que no 7º ano, o escravo deveria ser libertado. Era assim. Mas havia uma possibilidade disso não acontecer. E não é o dono do escravo recusar dar a carta de alforria, não. A opção era do escravo, mas que escravo vai querer não ter a sua liberdade? Ele fala, olha o versículo 5. Se, porém, o escravo declarar, eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre. Então o seu senhor o levará perante os juízes à porta e furará sua orelha com uma sovela. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Olha só que coisa. Vocês entenderam? O camarada está no 7º ano, ele pode sair livre. Ele fala assim para o dono, não quero. Vai até a beira da porta, pega um pedaço de ferro, né? E faz aquele furo para brinco, daquele jeito. Pronto. O furo está ali, escravo para sempre. Agora, vamos voltar para Cristo, depois eu retomo o texto. A atitude de Cristo, a gente está vendo que foi uma decisão voluntária. A si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado. Ninguém tirou a glória dele. Ele deixou a sua glória. Ele se esvaziou. Ele decidiu ser servo. Ele decidiu o caminho da humildade. A sua e a minha decisão em tomar a mesma atitude de Cristo também deve ser voluntária. E a motivação tem que ser a mesma, que é a mais poderosa das motivações. E você vai concordar comigo, que é o amor. Não há motivação mais poderosa do que o amor. E então, você deseja por isso, você se coloca nesse mesmo caminho. Sabe que o apóstolo Paulo, como seguidor de Jesus, ele seguiu esse caminho. Porque Paulo, ele não ia falar para a gente fazer algo que ele mesmo não tivesse feito, não quisesse fazer. Olha como é que ele se apresenta. Em Romanos, capítulo 1, versículo 1, na NVT, está lá. Eu, Paulo, o quê? Escravo de Cristo Jesus. Apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, também na NVT,
vai falar a mesma coisa, escravo de Cristo. Quando você lê servo na sua versão, leia, traduza na sua cabeça, escravo. Eles decidiram, eles se identificavam como escravos de Cristo. Então, para o escravo, na época lá do Antigo Testamento, aquele que mandava furar a orelha, decidir, pensa comigo, pensa, um cara que é escravo, e todo escravo sonha com a liberdade, ele decide, quando tinha opção da liberdade, ele falou assim, não, eu quero continuar escravo, e o cara não estava louco. Por que ele toma uma atitude dessa? Amar o Senhor. Se o Senhor não for muito melhor do que a própria liberdade, olha só que coisa insana. Está falando que o escravo julgava o senhor dele, servir o Senhor muito melhor do que ser livre. Por isso que ele toma essa opção. Não é patologia, não é psicológica, não. O cara, ele chegou a essa conclusão. Para assumir então, essa posição de servo, de escravo, é necessário cultivar então a humildade. C.S. Lewis, num dos livros dele, ele fala assim, que humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Não é se diminuir. Eu penso menos de mim mesmo para poder pensar no outro. A humildade é sempre numa relação com outros. Uma pessoa sozinha numa ilha deserta, ele não precisa ser humilde, não dá para ser humilde, né? Então, é necessário, acima de tudo, amar o Senhor. Amar o Senhor. E quem ama o Senhor e vive esse amor, esse automaticamente é cheio do Espírito Santo. Então, ele consegue. Então, o escravo que amava o seu Senhor e desejava, então, pertencer a esse Senhor, ele tinha para sempre uma marca, a orelha furada. Olha só que coisa boa, irmãos. Toda vez que for por brinco, fala assim, Senhor, eu furei por vaidade, que não tem problema, seja lindona mesmo. Mas a partir de hoje, esse furo aqui é aquele furo de Êxodo 21. Eu sou tua escrava. Gente, é bacana demais, né? Olha que coisa boa. Né? Ainda mais a pessoa se pendura uma cruz aqui ainda assim, né? Falei assim, olha só, Senhor, eu sou escravo de Cristo. Eu não estou querendo inventar moda não, tá? Ok. Então, era uma marca visível, a sociedade inteira, toda a vizinhança sabia. Agora, por tabela, todos que vissem aquele escravo com a orelha furada, eles, na cabeça, vinha uma ideia maravilhosa. O quê? Eu falei assim, eu estou vendo esse cara aqui. Eu não conheço o dono dele, o senhor dele. Mas esse cara só pode ser extraordinário. O cara tem que ser bom demais para o escravo dele abrir mão da liberdade e falar assim, eu vou te servir para sempre. A orelha furada era uma propaganda do seu senhor, sim ou não? Propaganda, todo mundo, não, o dono dele eu quero conhecer. Né? Eu vou casar daqui um ano, eu quero que ele seja meu padrinho, porque um padrinho desse é brutal. Não é coisa boa demais. O Nicolas vai casar daqui a alguns anos, né, Nicolas? Vai casar. Escolha um senhor assim, para ser seu padrinho, pai. Sustância, coisa boa demais. Né? Hoje, o crente no Senhor Jesus, ele não tem uma marca física. As irmãs têm. Alguns homens também, né? Heitor tem. A orelha furada. Mas é espiritual. A marca do servo de Deus é espiritual, o selo do Espírito Santo. No entanto, apesar de ser espiritual, ela é verificável. Ela é verificável. Ela é demonstrada pelo crente, que a sua orelha espiritual está furada, pela sua obediência ao Senhor, sua fidelidade ao Senhor, e por uma vida marcada pela humildade. Humildade. Assim, como o escravo do Antigo Testamento decidia pertencer ao seu Senhor,
o cristão se identifica como servo de Cristo para declarar ao mundo: a minha vida pertence totalmente e para sempre ao Senhor, com as marcas que eles virem. Muito bem, o que eu levo isso de estudo para casa? Hoje eu fiz uma lista grande aqui, para alcançar todo mundo de alguma maneira. Em casa, no trabalho ou na igreja, cultive uma postura de escuta, sabe, de empatia, disposição para servir, principalmente quando isso exige renúncia. Ou você acha que Cristo não renunciou? Crie o hábito de considerar sinceramente as necessidades e as opiniões dos outros, né? Tiver coragem, pergunta: olha, como eu posso te ajudar nisso? Posso te ajudar agora? Avalie suas motivações antes de tomar decisões importantes, né? Eu estou tomando essa decisão por quê? Para satisfazer o meu ego, por causa de status, de vaidade? Se for por isso, é melhor dizer não. Experimente servir em papéis menos visíveis, já que a gente está falando de humildade, né, como forma de cultivar. Sabe, o anonimato é uma grande prova de humildade. Quem só faz alguma coisa quando tem plateia, isso não é humildade. Pode ser coisa bonita, o resultado até bom, mas você não ganha nada com isso. Isso não é serviço genuíno. Não é que tem que fazer escondido. Deixar bem claro. Uma vez em Tangará da Serra, lá no Mato Grosso, eu estava ensinando sobre o jejum. E a Bíblia fala assim: olha, quando você jejuar, lava a cara, não demonstre, né, que você está jejuando. Tem que fazer em secreto. Aí o que acontece? O abençoado lá, ele decidiu jejuar, a esposa fazia almoço e ele não comia. Fazia janta e não comia. E fazia almoço e não comia. A esposa ficou doida. É uma desfeita muito grande. Tinha que pelo menos falar: olha, hoje eu vou consagrar. Não faz. Ela fez com tanto amor. O jejum quase virou tragédia conjugal. Né? Boa intenção, mas falta de sabedoria. Então não é isso. Estou falando da intenção do coração. Né? Uma boa pergunta sempre a se fazer é: o que Jesus faria nessa situação? Sirva a Cristo como uma escolha motivada por amor e não por obrigação. Senão você não vai estar numa relação com Deus, mas numa religiosidade vazia, seca, né? que não vai preencher seu coração. Enfrente o sofrimento e a humilhação por causa de Cristo, se assim for necessário. Lembre-se, a glória, existe glória depois da cruz. Né? Se for necessário, sofra, seja humilhado por causa de Jesus. Redefina seu conceito de sucesso à luz do Evangelho. Sucesso à luz do Evangelho não é os homens reconhecerem, mas é a sua fidelidade aos olhos de Deus. A multidão ofertava e ofertava até fortunas. Jesus captou uma velhinha, viúva, pobre, colocando suas últimas moedas. Aquilo ali, né, Deus captou. Que a nossa vida caia no radar de Deus, o radar bom de Deus. E finalmente, gente, acho que esse texto é um convite a fazermos, eu e você, da nossa vida, uma propaganda viva da bondade e da beleza do nosso Deus. A gente viver de tal maneira, quando as pessoas perguntarem por que você se sujeita a isso, por que você vive dessa maneira, por que você faz isso, ou por que você não faz aquilo, por que você vive assim? Pronto, é o gancho para a gente falar da maravilha do nosso Senhor, porque eu tenho um Deus, porque Ele me alcançou, Ele é maravilhoso e eu amo. E Ele quer que eu fale dele para você nesse dia. Curva sua cabeça, nós vamos orar.
Deus santo e glorioso. Essa vida será insuficiente para captarmos a glória de Cristo revelado nessas poucas linhas escritas pelo nosso irmão Paulo. A atitude dele, Senhor, nós não entendemos. O que ele fez, ó Deus, por um miserável pecador como eu. Espírito Santo, revela isso, Senhor. Ó Deus, nós queremos entender mais. Que o nosso coração seja tomado por essa verdade. Desse Deus cheio de glória que se esvazia, toma a forma de servo e derrama o seu sangue, para que hoje eu e os meus irmãos aqui pudéssemos desfrutar dessa relação tão linda, tão necessária. Ó Deus, que nos resgatou. Alguns de nós teríamos dado fim à própria vida se Cristo não tivesse chegado a tempo. Louvado seja o Senhor. Nós queremos, ó Deus, que a nossa vida seja como aquele servo da orelha furada. Queremos que o nosso jeito de viver venha a proclamar para o mundo a beleza de Jesus. Que as pessoas possam ver no nosso modo de falar, no nosso modo de relacionar, no nosso modo de trabalhar, no nosso modo de dirigir, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E nos perdoe, Deus, quantas vezes nós o desonramos, quantas vezes nós fizemos uma propaganda contrária, e as pessoas, ó Deus, torceram o nariz para a igreja por nossa causa. Isso não pode, não deve, nós não queremos que seja assim. Espírito Santo, todos aqueles que nessa manhã, ó Deus, decidiram caminhar pela virtude da humildade, ajude-os, ó Pai, a começar dentro da própria casa, procurando não próprios interesses, mas aquilo que é do cônjuge, dos filhos, dos pais, dos irmãos, no ambiente de trabalho que é tão desafiador. Ensina-nos, ó Deus, a ser humilde, como nos comportar, não, ó Deus, nos rebaixando, mas porque nós sabemos quem somos, quem é o nosso Deus. Nós sabemos a nossa identidade, e por isso nós não precisamos provar nada a ninguém. O Senhor é o nosso Deus, e a nossa vida será vivida para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É neste nome que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Coloque-se de pé.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um aqui e com toda a igreja de Cristo. Amém e amém.